Fala pessoal, aqui é o professor Herbert Almeida e vou chegar aqui para fazer o comentário de mais uma decisão do STF, decisão que foi publicada no último boletim informativo que foi publicado hoje, que é o boletim 1091 de 28 de abril de 2023. Para mim é uma decisão bem interessante, bem importante, que eu acho que vai cair muito em prova, porque ela atende a um ponto interessante. Primeiro, é um tema impactante. Segundo, é um tema que tratava de uma legislação estadual, mas que é idêntica à legislação federal sobre o mesmo assunto. E as bancas de concurso gostam de fazer isso porque daí elas conseguem ter um tema único para cobrar tanto em concursos estaduais como também em concursos federais. Isso tem acontecido. Eu vi já a FGV, por exemplo, fazendo muitas cobranças com regras, por exemplo, da Lei 9784, que possuem uma simetria com a legislação estadual. Então veja que fica aqui um ponto interessante para as bancas cobrarem. Mas, professor, do que você está falando? Eu estou falando especificamente da decisão do STF sobre a concessão de licença para o exercício de mandato sindical sem remuneração. Só para vocês entenderem, depois eu volto para a leitura aqui do resumo, mas para vocês entenderem assim uma eventual situação hipotética. Imagina que o Estado da Federação Alfa alterou a legislação que versa sobre o Estatuto dos Servidores e a nova redação passou a dispor que é assegurado ao servidor estável o direito à licença sem remuneração para o desempenho de mandato em central sindical, confederação, federação, associação de classe de âmbito estadual, sindicato representativo de categoria de servidores públicos ou entidade fiscalizadora de profissão regularmente registrada. Veja só, antes dessa reforma existia a previsão da mesma licença, mas com remuneração. Agora veio uma alteração e disse que ela seria sem a remuneração. A entidade sindical, uma das entidades sindicais atingidas pela decisão, impugnou a nova legislação alegando inconstitucionalidade. E, entre outros argumentos, os dois principais foram: 1. Interferência do poder público na organização sindical. 2. Violação ao direito dos servidores à livre associação sindical. E eu pergunto para vocês, a entidade possui razão quanto ao seu pedido? E a resposta é não. Por que não? Segundo o STF, a regra não atenta contra a organização, nem impede a livre associação sindical. Então, por isso, o STF concluiu que é constitucional, norma estadual, que, ao regulamentar o afastamento do servidor estável para o exercício de mandato sindical, assegura-lhe o direito de licença sem remuneração. Teve uma outra alegação também da entidade, que seria uma violação ao tal do princípio da vedação ao retrocesso. Professor, o que é o princípio da vedação ao retrocesso? Esse princípio ele é muito utilizado em relação aos direitos sociais, numa ideia que os direitos sociais eles sempre devem avançar e nunca retroceder. Então, sempre que o Estado cria um direito social novo, ele não pode mais depois retirar esse direito social novo. Esse tema é óbvio que existem algumas polêmicas, mas é utilizado em algumas ações e nos argumentos que as entidades acabam apresentando. O STF disse que também não houve violação ao princípio da vedação ao retrocesso e, entre outros argumentos, o STF falou o seguinte: olha, não há de fato uma inovação nessa legislação. Até porque no âmbito federal, há muito tempo, já se previa a concessão dessa licença sem remuneração. Então ela não está retrocedendo, já que já existia uma analogia em relação a esse aspecto no âmbito federal. Para fechar aqui o nosso estudo, eu vou citar a Lei 812. Por que a Lei 812, professor? Primeiro porque a norma estadual impugnada eu já citei aqui em cima. Segundo porque a Lei 812, como uma referência mais abrangente, vai servir para muito mais concurseiros. O artigo 92 da Lei 812 já prevê que é assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação e assim sucessivamente. Aí segue basicamente a mesma redação que eu citei acima. Aí vamos lá. Para fazer nossa explicação, eu vou colocar exatamente a redação do informativo 1091, que foi bem sucinto. Eu fiz a leitura também do acórdão, que já foi publicado, e o acórdão também não acrescenta muitas informações, o que a gente tem aqui já é suficiente para compreender. O que o ministro Gilmar Mendes, que foi o relator, acabou alegando? Primeiro ele fala que a norma foi ditada conforme os princípios constitucionais e houve uma adequação do regime jurídico estadual às normas previstas no regime jurídico do âmbito federal. Inclusive foi um dos argumentos do governador do estado na defesa da constitucionalidade da norma. 2. Essa norma não representa inovação no ordenamento jurídico, tampouco viola o princípio da vedação ao retrocesso social. Fora que, como eu já expliquei para vocês, e de fato, se a gente for parar para pensar, esses dois argumentos da entidade dão uma forçada de barra, né? Primeiro porque o Estado não está interferindo na organização do sindicato. Ele só está dizendo o seguinte: o servidor que sair daqui vai ser sem remuneração. Ah, professor, mas aí não vai impedir o direito da associação sindical?
Ora, pensa comigo, os sindicatos não recebem dinheiro da contribuição dos seus associados? Então, nada mais justo que o sindicato faça o pagamento da remuneração desse servidor que se licenciou para exercer o mandato classista. Então, é só isso que está acontecendo, mas eu não estou interferindo na organização do sindicato. Segundo argumento, violação ao direito dos servidores à livre associação sindical. Também não existe, porque o servidor continua com direito, inclusive é direito subjetivo dele, gozar dessa licença. A única questão é que ela será sem remuneração. Por isso que esses argumentos foram afastados pelo STF, tá? Então, em resumo, repetindo aqui a decisão do STF, é constitucional norma estadual que, ao regulamentar o afastamento do servidor público estadual para o exercício de mandato sindical, assegura-lhe o direito de licença sem remuneração. Eu tenho certeza absoluta que daqui a um mês e meio, 2 meses, nós já vamos ver essa decisão caindo em questão de concurso público. Por sinal, pessoal, eu vou ainda comentar várias outras decisões do STF desse mesmo boletim informativo, então semana que vem a gente vai subir mais alguns vídeos. Então aproveita já para se inscrever aqui no nosso canal, porque daí o YouTube vai te dar notificação de coisa boa, de conteúdo que vai te ajudar a aprovar no concurso público e não de besteira que vai fazer você ficar procrastinando a sua aprovação. Então deixa o like, se inscreve aqui no nosso canal e se prepare porque nós vamos ter muito conteúdo daqui para frente. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e um excelente final de semana e até a próxima.